Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora as manchetes de hoje. Torcedores destroem sede do Vila Nova e são presos. Lula levou o diretor da Odebrecht em viagem oficial à África. Papa reza missa de Ramos e convoca para a Jornada Mundial da Juventude. De virada, Goiás goleia o Goianésia 4-1. Hoje é dia de debate aqui no Mundo em Sua Casa, que discute os rumos da Igreja Católica. Daqui a pouquinho, agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, benefício fiscal. Deputados incluem armas em pacote de desonerações. O estado de São Paulo, mesmo com safra recorde, inflação de alimentos resiste. Correio Brasiliense, inadimplência no PRODF chega a 68%. Valor econômico, empresas divergem sobre a desoneração de salários. Estado de Minas, empregado em casa será artigo de luxo. Jornal do Comércio de Pernambuco, política, Serra Talhada é só afago para Dilma. 0 hora, lei da transparência a passos lentos no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, China derruba os preços do aço e já prejudica a indústria brasileira. O Popular, internação compulsória, justiça, saúde, famílias impotentes diante das drogas. Angustiada mãe luta para salvar 3 filhos do crack. Diário da Manhã, a guerra dos carros, 1.300.000 veículos automotores circulam diariamente pela região metropolitana de Goiânia. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa logo mais às 9 horas da solenidade de passagem do Comando-Geral da Polícia Militar. O atual comandante-geral da PM, Coronel Edson Costa Araújo, assume o cargo de secretário adjunto de Segurança Pública e Justiça. E em seu lugar assume o comando-geral o Coronel Silvio Benedito Alves, atual comandante de Aparecida de Goiânia. E dentro de instantes, o Mundo em Sua Casa debate os novos rumos da Igreja Católica. No último dia 13 de março, os cardeais escolheram um novo líder. Papa Francisco é o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. O debate é daqui a pouquinho. Na única viagem internacional em que o ex-presidente Lula foi designado representante oficial do governo Dilma Rousseff, o petista pôs entre os membros da delegação um diretor da Odebrecht. O pedido, ocorrido em 2011 para a inclusão do diretor da construtora na delegação Guiné Equatorial, causou estranhamento no Itamaraty, que cobrou informações sobre o caso à assessoria do ex-presidente. Na Guiné Equatorial, há 4 empresas brasileiras com grande atuação: ARG, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS. A Odebrecht entrou no país após a visita de Lula, sendo favorita para obras na parte continental, onde está sendo construída uma capital administrativa. Lula foi à Guiné Equatorial em 2011 participar da Assembleia da União Africana como chefe da delegação brasileira. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
3 torcedores do Vila Nova foram presos pela Polícia Militar depois de depredarem o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, sede do clube, no setor universitário em Goiânia. As cenas de vandalismo ocorreram depois que o time perdeu para o Atlético por 4-1 no sábado pelo Campeonato Goiano. Segundo a polícia, os 3 homens munidos de paus e pedras arrancaram o portão que dá entrada ao centro de treinamentos e quebraram os vidros de 2 carros, um do atacante Marco Aurélio e o outro de um funcionário do clube. O ônibus do Vila teve o para-brisa quebrado. Uma moto e uma porta de vidro da guarita de segurança também foram destruídas pelos torcedores. O jovem Ronaldo da Silva Pinto, de 22 anos, morreu na manhã de ontem no Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o som alto de uma festa de casamento para 40 pessoas em uma casa no Jardim Guanabara foi o motivo da morte do rapaz. O vizinho, irritado com o barulho, foi até o local da festa e efetuou diversos disparos contra 3 pessoas. Depois do crime, o próprio autor socorreu a vítima com maior gravidade, levando-a para o Hugo. Os outros 2 feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados também para o Hospital de Urgências de Goiânia. Depois de prestar socorro, o vizinho se apresentou no 1º Distrito Policial de Goiânia e foi liberado. 7-7. Polícia Civil de Goiás realizou ontem um concurso para o cargo de escrivão. Com 10.702 inscritos e uma concorrência geral de 35 candidatos por vaga, a UEG realizou a prova para escrivão de 3ª classe da Polícia Civil. O diretor interino do Núcleo de Seleção da UEG, Carlos Matias, explica quais foram as medidas tomadas para que os erros no gabarito de provas anteriores não se repetissem. A gente afastou alguns servidores, recompôs a equipe e estamos tendo agora um trabalho de fiscalização mais intenso em cima dessa questão, tendo um controle mais rígido para que não ocorra de novo essa falha. A gente reforçou tanto questão de segurança no dia da aplicação da prova, a gente está trabalhando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com policiais federais, reforçando também a equipe de fiscais. Então, assim, aumentamos o quantitativo de pessoas envolvidas para que diminua os erros possíveis. O Ministério Público Estadual havia entrado com pedido de liminar para que a Justiça afastasse a UEG da realização do concurso. Mas na última semana, a juíza Zilmene Gomide, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, indeferiu o pedido de liminar. Carlos Matias diz que a decisão tranquilizou candidatos e funcionários da unidade. Saiu o posicionamento da doutora Zilmene, não concedendo a liminar para afastar o UEG, então acho que com isso tranquiliza os candidatos que tinham uma incerteza de a Justiça ainda anular o concurso, ou afastar o UEG. A nossa equipe também está trabalhando mais tranquilo, que não tinha aquela ansiedade mais. Danilo Santos fez a prova na unidade do Jardim Goiás. Ele comenta a decisão da juíza. Ainda fica com isso na cabeça, porque ainda não foi definitivo ainda, né? Foi só decisão da juíza sobre a liminar, né? Mas vamos ver, eu acho que não vai acontecer nada, não. Acho que vai correr tudo bem. Bianca Ribeiro Moraes diz que, apesar do receio, a UEG merece um voto de confiança. Bom, na verdade, isso deixa a gente um pouco apreensivo, porque era algo que ninguém estava esperando. Abala um pouco, a nossa preparação de tantos anos, mas eu acho que a UEG merece, ter esse crédito perante a sociedade como um todo. Eu fui aluna da UEG, eu acredito que foi só um deslize, e acredito que vai ser tudo restituído, se Deus quiser. Cerca de 1.300 funcionários da UEG participaram da aplicação das provas neste último domingo. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:09. Em instantes, o debate sobre os novos rumos da Igreja Católica. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O piloto alemão Sebastian Vettel venceu o GP da Malásia, a segunda prova da temporada da Fórmula 1 neste domingo. O brasileiro Felipe Massa, que largou em segundo lugar, terminou na 5ª posição.
E 3 partidas foram disputadas ontem pelo Campeonato Goiano. Em Catalão, o Craque venceu o Rio Verde 2-1. Em Anápolis, o Anápolis passou pelo Itumbiara 3-2. E no Serra Dourado, o Goiás goleou o Goianésia 4-1. Após perder a invencibilidade no Campeonato Goiano, na quinta-feira em Rio Verde, o Goiás conseguiu a reabilitação ontem contra o vice-líder do Campeonato Goiano, o Goianésia, 4-1 no estádio Serra Dourado. E dessa forma, abrindo 7 pontos de vantagem para o vice-líder, exatamente o Goianésia. O Goianésia 25, o Goiás com 32 pontos. O volante do Cearense está suspenso e não enfrenta o Craque quarta-feira no Serra Dourada. Outro jogador que deve ficar fora é o volante Thiago Mendes, com uma contusão muscular. Júnior Viçosa, que foi titular ontem ao lado de Walter, tem uma torção no tornozelo e também pode ficar fora. A reapresentação acontece hoje à tarde e a diretoria define essa semana se Neto Baiano continua no Goiás ou será liberado para o Flamengo, já que o jogador está insatisfeito e diz que vai se reunir com a diretoria para definir a situação. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E no Vila Nova, Dario Pereira não resistiu a mais um fracasso, foi demitido. No Vila Nova, o técnico Dario Pereira não resistiu a mais uma derrota em clássicos nesta temporada 2013. O Vila, que jogou 4 clássicos até o momento, 2 contra o Goiás e 2 contra o Atlético, perdeu os 4. No último sábado, 4-1 diante do Atlético, o que culminou na demissão do técnico Dario Pereira. A diretoria do Vila está atrás do técnico Henri Lauar, que pertence ao Goianésia. É técnico do Goianésia, tem feito um bom trabalho ao time do interior do estado. Se não der para o Henri Lauar, a segunda opção para a diretoria do Vila será a contratação do técnico Edson Júnior, do Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis que neste Goianão venceu as 2 partidas diante do Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Papa Francisco celebrou ontem a missa do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. Após a procissão que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, o pontífice passou aos fiéis uma mensagem sobre perseverança e humildade. Ao fim da homilia, o Papa lembrou a importância dos jovens para a Igreja e a proximidade da Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer no Rio de Janeiro em julho deste ano. Ele ressaltou que o tema do evento este ano será a necessidade de abater o muro da inimizade que separa os homens e os povos e disse que está ansioso pelo momento de vir ao Brasil. 7h14. O mundo em sua casa. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade, fiz as maiores coberturas esportivas e levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Me
nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Mundo em Sua Casa de hoje debate os novos rumos da Igreja Católica. No último dia 13 de março, os cardeais escolheram um novo líder. Papa Francisco é o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a ocupar o cargo mais alto da Igreja. Quais os desafios que o novo Papa vai enfrentar e o perfil do novo papado são alguns dos pontos que vamos discutir hoje no debate aqui no Mundo em Sua Casa. Vamos conhecer a história desta instituição que tem 2.000 anos, mais de 1 bilhão de fiéis e desafios como denúncias de pedofilia e corrupção. Mas vale lembrar também que é uma religião que o mundo inteiro, independente do credo, acompanha a escolha do líder, o Papa. Esta igreja que se define como católica por ser universal, ou seja, do mundo inteiro, apostólica por ser oriunda do apóstolo Pedro e romana por ter sede em Roma, sofre com constantes conflitos e, como o próprio Papa Emérito Bento XVI declarou, vive em mares agitados. A igreja tem hoje um novo Papa, um novo líder religioso e político. O que muda no novo papado? Quais os rumos da Igreja Católica? E o mar de denúncias vai ficar mais calmo? Será que a igreja vai se adaptar à realidade do mundo moderno? Aceitar, por exemplo, a ordenação de mulheres ou o uso do preservativo, o aborto? Para discutir esses assuntos polêmicos, estão conosco hoje o diácono Vitor Simão dos Santos Freitas, ele representando a Arquidiocese de Goiânia. Bom dia. Bom dia, caros ouvintes da Rádio RBC. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine. Bom dia, caros amigos aqui presente, o professor do programa de mestrado, Alberto da Silva, e o nosso amigo, mestre em Ciências da Religião, o historiador Eduardo Guzmão. Para nós uma satisfação estarmos presentes aqui para debatermos este tema, neste tempo tão especial em que iniciamos a Semana Santa. Conosco também o professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás, Alberto da Silva Moreira. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Gil Bonfim, bom dia, Karine Pinheiro, bom dia, colegas aqui da mesa e os ouvintes. Eu sou um assíduo ouvinte desse programa, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E cumprimentamos também o historiador Eduardo Guzmão, ele é doutor em História e mestre em Ciências da Religião. Bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, Gil, bom dia aos ouvintes da RBC. É um prazer estar aqui, esse tema é muito relevante, o programa está de parabéns pela escolha da pauta e esse debate tão frutífero sobre os rumos da igreja, do cristianismo, nesses próximos anos. A Igreja Católica vive um momento decisivo. A renúncia e a eleição de novo Papa podem mudar profundamente o pensamento e a forma de agir da instituição. Vamos ouvir uma matéria de Luzeni Gomes. A renúncia do Papa Bento XVI pegou o mundo de surpresa. Durante 8 anos de pontificado, Bento XVI enfrentou desafios como uma série de denúncias de mau comportamento de padres e bispos. Entre os escândalos estão acusações de pedofilia e homossexualismo envolvendo membros eclesiásticos. Bento XVI foi o primeiro líder a deixar o cargo em 6 séculos e o gesto gerou inúmeros questionamentos sobre os motivos da desistência e do futuro da Igreja diante do fato. Um grave vazamento de informações confidenciais que ficou conhecido como Vatilix foi destaque na imprensa de todo o mundo. O relatório, dito como sigiloso, foi divulgado por um dos assessores do Papa, que repassou a um jornalista italiano e publicou as informações no livro. A possível formação de uma rede de pedofilia e homossexualismo acendeu estupim para as mudanças. O livro não chegou a ser publicado e o que autoridades da Igreja dizem é que o teor do trabalho só será conhecido no todo pelo Papa Francisco.
O então Papa Bento XVI renunciou alegando problemas de saúde, mas dias depois foi divulgado que, além dessa explicação, estava o desgosto do pontífice com as ideias divergentes e o descumprimento de ordens do Vaticano. Diante da problemática, ele decidiu deixar o cargo, sugerindo que o substituto trouxesse um tempo de moralização. Ele argumentou que não tinha mais forças para liderar a Igreja Católica, dizendo que teve águas agitadas no caminho. Críticos americanos disseram que a renúncia de Bento XVI deve enfraquecer o novo Papa, que terá que lutar contra as pressões de alas da instituição contrárias ao atual pensamento da Igreja. Especialistas acreditam que a Igreja Católica está no momento de transição e que deve moldar um novo perfil para o catolicismo. A eleição de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, traz a expectativa de um tempo de aproximação com o povo e atenção às populações mais pobres. Resta saber se terá forças físicas e psicológicas para enfrentar os problemas que tiraram o ânimo de Bento XVI. Afinal, os escândalos ainda não foram resolvidos e logo, passado o tempo de festa da posse de Papa Francisco, podem voltar à tona. Luzene Gomes para o Sistema Brasil Central de Rádio. E no último dia 13, a Igreja Católica elegeu o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, para ser o novo Papa. Foi a primeira vez que um cardeal que não é europeu foi escolhido para ser o líder da Igreja. Papa Francisco é também um marco por ser o primeiro jesuíta a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. Quais as dificuldades que Papa Francisco pode enfrentar? Lembrando dos escândalos que, na verdade, não foram os escândalos que derrubaram Bento XVI, mas ele alegou cansaço físico e problemas de saúde, e esses problemas que ainda não foram resolvidos. A gente começa com o professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás, Alberto da Silva Moreira. Quais são, então, os desafios que Papa Francisco vai enfrentar? Olha, eu acho que o Papa tem desafios de curto, de médio e de longo prazo e de diversas naturezas diferentes. Primeiro é uma questão de credibilidade que ele tem que restaurar. Ele tem que colocar um fim aos escândalos de pedofilia, aos escândalos de uso de lavagem de dinheiro pelo Banco do Vaticano com pessoas ligadas à máfia. Então, e depois vem outros desafios, os desafios de ordem institucional, por exemplo, de gestão da igreja. De reformar a cúria, de trazer novas pessoas, e talvez, se ele ouvisse uma sugestão, que transferir o Vaticano para o norte da Argentina, ou seja, de ordem de gestão. Outros desafios são de ordem pastoral, teológica, que tem a ver com, por exemplo, com a questão da mulher na igreja, tem a ver com a questão dos homossexuais, tem a ver com um novo modelo de igreja, que rompa e supere esse sistema clerical que já está tão enclausurado e que se tornou um peso no pescoço da igreja. Então os desafios são de diversas ordens e alguns têm que ser atacados imediatamente, outros precisam de talvez de um concílio ou um sínodo dos bispos que possam ajudar o Papa a fazer isso. Ele, por si só, não vai conseguir atacar e enfrentar tantos problemas que foram se formando e acumulando ao longo dos séculos. Historiador Eduardo Guzmão, doutor em História e mestre em Ciências da Religião. Diante da história da Igreja Católica, o senhor consegue visualizar mudanças na instituição? Ela está aberta a essas mudanças? Sim, eu vejo com muita esperança a eleição de um Papa argentino, um Papa latino-americano, apesar das piadas que circulam pela internet, pelo caso de ser dos nossos hermanos, mas isso já foi uma grande mudança, quer dizer, ter um Papa que olha o mundo não mais a partir da Europa ou do eurocentrismo, que dominou tanto tempo a política, né, e a cultura cristã. Então esse Papa Francisco já tem demonstrado toda uma série de gestos, de atitudes que nos lembram justamente esse continente pobre que nós vivemos, né? Muitos falam, mas ele é conservador, não é tão progressista, mas ele tem todo a atitude e também o vocabulário da igreja que nós vemos amadurecer nos últimos 30, 40 anos, quer dizer, desde Medellín, de Puebla, são conferências episcopais ocorridas. Ele esteve em Aparecida como redator do último documento, e o vocabulário, essa
questão da solidariedade, dos pobres. Eu acho que isso é uma novidade muito grande, né? Então ele retoma uma pauta, a meu ver, que o João XXIII, quando convocou o Concílio Vaticano II, colocou de maneira muito forte na igreja, a ideia da atualização. Claro que a igreja, como instituição imensa, que é uma grande burocracia, são mais de 1 bilhão de pessoas também, de fiéis seguindo, não vai mudar de uma hora para outra. Tudo na igreja é muito lento, mas os 2000 anos de história já mostram que ela vai mudando, vai evoluindo, vendo os sinais do tempo e buscando ali discernir o que o papado, os bispos, os cardeais entendem que é a vontade de Deus para o mundo. Então essas são as duas dimensões que a igreja busca trabalhar. Não é só o lado social, político, mas também esse lado mais espiritual, afinal é uma instituição religiosa. Diácono Vitor Simão dos Santos Freitas, representante da Arquidiocese de Goiânia, o que significa a eleição de um padre jesuíta escolhido como Papa? A congregação da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, tem uma missão muito particular, que é acompanhar o Papa de modo mais direto, né? Isso já foi, desde séculos atrás, foram escolhidos para estar acompanhando o Papa. E nos últimos tempos, eles acompanhavam de forma mais intelectual, da contribuição teológica. Mas a congregação, ou a Companhia de Jesus, tem como particular a missão de, através dos exercícios espirituais do seu fundador, Inácio de Loyola, então, introduzir os fiéis uma espiritualidade mais profunda, né? Então, a gente vê no próprio Papa Francisco um homem de espiritualidade extremamente profunda, voltada para o Senhor, de escuta da palavra de Deus. E, com certeza, isso corresponde à necessidade da igreja no nosso tempo, né? Uma espiritualidade simples, mas extremamente profunda, próxima de Deus. Então temos essa esperança de que o Senhor nos vai acompanhar de modo muito próximo através de uma espiritualidade assim. A própria escolha do nome Francisco significa uma aproximação maior aos povos, às comunidades? O nome Francisco foi escolhido, segundo ele mesmo, o Papa Francisco, por indicação ou uma sugestão não direta, mas uma suposição do cardeal Cláudio Umes, o cardeal brasileiro, que estava próximo do cardeal Bergoglio, quando já começou a surgir a possibilidade entre os votos da possível eleição do cardeal argentino. Então, o cardeal Umes sugeriu a ele que não esquecesse dos pobres. Como sabemos, o pobre de Assis, o Francisco, então ele pensou este nome. O nome indica isso mesmo, proximidade, um olhar especial, todo especial para os pobres, né? Então isso também é uma característica da teologia da latino-americana, então corresponde muito o jeito jesuíta do Papa Francisco, a teologia latino-americana e as necessidades da igreja do nosso tempo, um olhar especial para os pobres. E a humildade do novo Papa chama a atenção dos fiéis católicos em Goiás. Vamos ouvir a matéria de Riva Cran. Com 76 anos, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio tem a reputação de ser um sacerdote humilde, e esta característica marcante é reconhecida pelos fiéis goianos. A dona de casa, Eunice Matos, fala desta peculiaridade do Papa Francisco. Eu achei maravilhoso, uma humildade extrema. Nossa, que humildade que ele tem. Transmitiu até a nós essa humildade, como humildade, sim, vejo o semblante de São Francisco, do João Paulo II. Achei maravilhoso. Além do jeito mais simples, a quebra de protocolo já chamou a atenção dos fiéis, como diz a cozinheira Elizabeth Clemente. Com a humildade que ele tem, com certeza que ele vai trazer muita paz para o mundo, para a gente, para as pessoas, porque nós estamos precisando, a igreja precisa disso. Tranquilidade, muita paz. Aquele momento que ele parou, que ele estava andando e parou e foi naquela pessoa deficiente e foi até ele. Aquilo comoveu muitos brasileiros que são católicos. Já em relação ao trabalho que o Papa Francisco vai desenvolver, há expectativa em relação a um olhar mais voltado para os pobres e também para a renovação da igreja. O pintor Wagner Carlos compartilha dessa ideia. Um Papa que, assim, que olha mais pela classe mais pobre, né? Eu achei muito bom, eu aprovei mesmo. Eu acho que vai dar muito certo, se Deus quiser. Você acha que ele pode trazer alguma mudança para a igreja? Pode muito, né?
E a igreja nossa católica tem que mudar muita coisa ainda. Mudar as palavras mais novas, né? Tá muito, acho que é muito antiga, né? Mais uma novidade, lançar mais uma novidade. A aprovação do cardeal Jorge Mário para o papado é unânime entre os fiéis. No entanto, alguns não apostam na mudança da igreja, como é o caso de Lázara Ferreira, que trabalha na praça da Igreja Matriz de Campinas há 46 anos. Eu creio que não. A Igreja Católica, pelos anos que eu estou aqui, que a gente tem 46 anos que a gente trabalha aqui, eu acho a Igreja Católica, ela está tendo muita dificuldade em melhoria. Você vê que eles tentam, não estão tendo tanto, assim, pessoas fiéis, igual tinha de primeiro, né? Já para o construtor Josanay Estival, as mudanças devem vir a longo prazo. Eu espero muito do papado dele, porque ele é, para mim, ele é o que a Igreja Católica está precisando. Mais serenidade, mais aproximação com os fiéis. Existem 2 pontos comuns em todas as entrevistas com os fiéis: a alegria pela escolha de Francisco e a esperança de mais proximidade da Igreja com os fiéis. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E eu pergunto ao diácono Vitor Simão, a Igreja Católica tem perdido muitos fiéis. A aproximação da Igreja com o povo seria o principal desafio do novo Papa? Há um dito que nos diz que a Igreja não tem perdido os fiéis, né? Mas que perdemos os infiéis. Mas é fato também que tem reduzido o número de participação nas assembleias litúrgicas. Nesse tempo nós nos alegramos muito porque nossas igrejas estão todas cheias, mas não podemos nos acomodar com isso. Eu mesmo trabalho em uma região, na região de Goiânia, a região noroeste, em que se calcula 300 mil habitantes numa só paróquia nossa. E temos lá, então, todas as igrejas cheias nos fins de semana, mas não alcançamos nem, talvez, 5% desses 300 mil. Então, é um dado que a igreja, de fato, tem reduzido a participação, o que nós chamamos de católicos praticantes, né? Então, de fato, um desafio para o Papa, né? Então, a igreja tem voltado o seu olhar também para essas necessidades, mas não olhando somente números, mas também a qualidade dos fiéis. Por isso, uma instrução, um ensinamento mais profundo, mais complexo também até. Então, nós precisamos que os nossos fiéis tenham uma fé com bases sólidas, para que não possam viver à mercê de ondas deste tempo, né? De ventos fortes que às vezes atingem os fiéis e com uma fé frágil ficam mudando de igrejas em busca das suas necessidades pessoais. Então, acredito que o Papa vai dar uma resposta também a isso, sobretudo com a sua presença no Brasil, já teremos uma boa resposta nesse sentido. Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência da Religião, da PUC Goiás, Alberto da Silva Moreira. O senhor falou na primeira fala do senhor que o Papa vai enfrentar, ou precisa enfrentar mudanças de médio, curto e longo prazo. Mas qualquer mudança na Igreja Católica, ela é muito lenta, muito gradual. O que é mais urgente mudar? Olha, como eu dizia, eu acredito que o mais urgente, e isso já está sendo enfrentado pelo atual Papa, é um desafio de credibilidade. É um desafio de credibilidade em relação às mulheres, em relação à questão da justiça no mundo, em relação aqui à pobreza. Naturalmente, a mesma mídia que agora contribuiu de uma forma impressionante para a divulgação e essa bem-querença do Papa ao mostrar a sua figura simples, decidida, alegre. Essa mesma mídia, quando faz bem, divulga, por exemplo, um escândalo de pedofilia, também faz um estrago danado na credibilidade de uma instituição religiosa como a Igreja. Mas eu vejo como o principal desafio que o Papa, ele pode realmente, como disseram as pessoas entrevistadas, ele pode modificar muito, porque a Igreja, ao longo de 2000 anos, foi fazendo uma concentração do poder religioso na figura do Papa. Existe
ele possui praticamente o poder absoluto na igreja. E isso não foi assim no começo, e isso não é desejável do ponto de vista evangélico. Nós precisaríamos romper essa centralização papal, esse poder absolutista, monárquico, em função de um poder mais colegiado, mais distribuído. Então tem que fortalecer as igrejas locais. É preciso também abrir a participação ao sacerdócio das mulheres. É preciso, seriam diversos problemas que hoje na ordem do dia, vamos dizer, questionam a igreja. Eu diria que o desafio de enfrentar a modernidade. A modernidade, e quando eu digo modernidade, eu estou me referindo a diversos processos que desde o século XVII e XVIII, no Ocidente, se conhece como a Revolução Política, a Revolução Econômica e a Revolução Cultural. Não é? Ou seja, a modernidade trouxe uma nova mentalidade. A mentalidade que todos somos iguais, que todos temos direitos iguais. E a Igreja Católica até hoje não levou isso a sério, principalmente em termos de organização, não tanto em termos teológicos. Então, esse enfrentamento profundo com a modernidade ainda está por ser feito. Como disse o Eduardo, ele estava na pauta do Vaticano, o Concílio Vaticano II. Infelizmente, os 2 últimos papas não levaram essa pauta de reformas ou de enfrentamentos muito à frente. A noção, por exemplo, de povo de Deus, que seria revolucionária se ela realmente fosse levada a sério em todas as instâncias, ela nos ajudaria a vencer ou a superar, criar formas mais participativas, não apenas de participação na liturgia, mas realmente quando as pessoas se sentem povo de Deus e diz somos todos irmãos e irmãs, como diz Jesus no Evangelho, significa que todos somos responsáveis por tudo. E não apenas um grupo, não apenas uma classe de pessoas, não é? Que no caso são os clérigos. Então, essa despotencialização do chamado leigo, hoje ela é fatídica em relação, por exemplo, ao crescimento de outras propostas religiosas, como o pentecostalismo. Historiador Eduardo Guzmão, a gente vê que o Papa até então é uma figura inatingível, né? Vive num ambiente de riqueza ali no Vaticano, até essa figura um pouco distante do povo. E a gente vê a humildade desse novo Papa, e por ser de uma região pobre como a América do Sul, isso pode mudar um pouco a postura da igreja diante do povo, diante do mundo, dos mais pobres? Sim, eu acho que sim, eu estou muito esperançoso, justamente além do que foi colocado aqui. Eu acho que o Papa Bento XVI era um Papa intelectual, né? Então, um Papa muito preocupado com a dogmática, com a teologia, e o Papa Francisco já tem demonstrado desde os primeiros instantes em que ele se tornou Francisco, né? Se tornou Papa, um cuidado, uma atenção pastoral muito grande. Então, retomando a ideia do Vaticano II, foi um concílio basicamente pastoral. A visão de João XXIII era muito pastoral. Então, acredito muito nessa renovação via... vamos explicar um pouco o que é pastoral. É a necessidade, é o diálogo da igreja com o mundo, a atuação séria que a igreja faz em nome de Cristo, né? Para transformar o mundo, para cristianizar o mundo. Isso é o que a gente chama pastoral. Então, eu creio na visão pastoral desse Papa, e eu acho que então, essas mudanças vão vir porque o contexto precisa, porque o mundo precisa dessa ação mais humilde, mais próxima, mais concreta, né? Uma das coisas que eu acho muito curiosas é que os cardeais elegeram, né, primeira vez, o João Paulo II, um Papa polonês, então um Papa não italiano, rompeu com a tradição. O Bento XVI, em certo sentido, continuou, né, já que fazia parte ali da administração, os altos cargos de João Paulo II. Mas agora, os cardeais escolheram um Papa que não era da Cúria. Isso eu acho muito curioso. O Bento XVI vivia ali já há 20, 30 anos, até acho que gostava pelo estilo assim, dele de governar a igreja, e agora a gente pega um Papa totalmente de fora, que não andava tanto assim nos corredores, que não era de lá, de Roma. Então, eu acho que a visão pastoral que ele traz é bem distinta, né? É claro que as mudanças não vão ser rápidas,
acho que agora, depois do fato, quer dizer, o Papa, novo Papa, agora vamos ver o processo, né? E esse processo vai depender também das reformas que ele vai colocando ali, fazendo ali na administração da igreja. Eu acho que o desafio da Cúria é um desafio que não dá muita mídia, que o pessoal não fala muito, porque é muito interno à igreja, mas é fundamental. Eu tenho lembrado, a gente ouvia falar que o último Papa que tentou mexer um pouco nessa estrutura da Cúria, rompeu também com os protocolos, foi João Paulo I, que ficou pouco tempo, chamado Papa dos 33 dias, e ele parece que tinha algumas ideias interessantes para ir reformulando, né, esse poder tão centralizado, tão clerical ali, tão no Vaticano, sendo que a Igreja Católica é uma igreja universal, então que precisa ter essa dimensão maior da catolicidade na sua teologia e na sua ação pastoral. O Mundo em Sua Casa debate hoje os rumos e os desafios da Igreja Católica. Aqui conosco estão o diácono Vitor Simão dos Santos Freitas, que representa a Arquidiocese de Goiânia, o professor Alberto da Silva Moreira, que é professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás, e também o historiador Eduardo Guzmão, doutor em História e mestre em Ciências da Religião. Agora são 7h42. A gente vai para um breve intervalo. O Mundo em Sua Casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. E os movimentos como o da Renovação Carismática Católica sugerem modernização da igreja. Isso, segundo o pensamento, garante uma maior evangelização no mundo. As transformações sociais, econômicas, comportamentais do mundo moderno fizeram com que a Igreja Católica experimentasse também algumas mudanças. A modernidade e a concorrência pentecostal no setor religioso trouxeram novos movimentos. Além disso, as tecnologias e os meios de comunicação também foram acrescentados como instrumentos de evangelização e aproximação aos fiéis, uma nova abordagem defendida pelo presidente do Conselho da Renovação Carismática Católica de Goiás, Tassiano Ferreira Barbosa. Nós, como movimento, nós temos nos esforçado para abrir caminhos nesse segmento. Temos um portal, temos já uma comunicação interna boa de e-mails, Facebook, já uma busca nossa de modernizar nessa linha. E a gente entende que isso faz parte do Evangelho. Tassiano Barbosa comenta ainda a renúncia de Bento XVI e a escolha do novo Papa como um episódio fundamental para a consolidação dessas novas metodologias de evangelização. O Papa Bento XVI, ele renunciou por causa da limitação que ele estava sentindo física, psicológica. E os tempos modernos hoje exigem muita capacidade de discernimento, de produção. No mundo moderno hoje as informações correm muito rápido. E ele percebeu essa limitação e renunciou. O presidente do Conselho da Renovação Carismática Católica de Goiás, Tassiano Ferreira, disse que a igreja, como instituição religiosa, tem o papel de alcançar as pessoas, além de estar mais presente no mundo da comunicação. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E alguns padres e novos já trabalham com missas mais animadas, regadas com muita música. A ideia para eles é chamar a atenção, mas sem perder a essência do culto católico. Vamos ouvir a reportagem de Yara Galvão. Dentro do pensamento de modernidade, alguns personagens se destacam na fé católica. A liturgia das missas vem sendo renovada, como é o caso de Padre César, que implantou recursos visuais que prendem a atenção dos participantes. Músicas com ritmo atual e luzes dão um novo perfil às missas celebradas na reitoria Nossa Senhora das Graças.
Padre César garante que utilizar novos recursos não prejudica a tradição, nem tira a essência do culto católico. Acho fundamental a importância. Cada dia as pessoas querem coisas novas. Tem até um salmo bíblico, Salmo 97, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cada dia você precisa apresentar novas propostas para gerações futuras, sem perder, é claro, a dimensão da história, sem perder a dimensão da tradição, mas sempre apresentando propostas novas e, sobretudo, sem perder a essência. Segundo o Padre César, modernizar a forma de apresentação da missa, mantendo elementos de tradição, leva a igreja a atender expectativas dos membros mais antigos, como atrai também a atenção dos jovens, alvo do catolicismo na atualidade. Feito o que eu posso, eu não sou o melhor e nem pretendo ser o mais avançado. O que eu faço é simplesmente, sem perder a dimensão da tradição e sem perder a essência, porque a essência nossa é a mesma, apresento elementos de forma para que a forma possa levar melhor a palavra de Deus. E o Papa está nos dando um banho, uma nova forma de ele falar com as pessoas. Então a gente precisa dar uma nova forma ao mesmo conteúdo, que afinal de contas o conteúdo de Jesus sempre é novo para nós. Um novo tempo para a Igreja Católica é a expectativa de fiéis no mundo inteiro, e a eleição do Papa Francisco traz esperança para que o catolicismo se torne ainda mais próximo das pessoas e retome adeptos. O grande desafio é lidar com atitudes que o mundo defende na atualidade e que vai contra princípios católicos. O casamento gay e o aborto são questões delicadas que a Igreja enfrentará daqui para frente. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. E agora a gente pergunta ao diácono Vitor Simão. A gente falou da aproximação da Igreja Católica com os fiéis, que seria um grande desafio para o novo Papa. E em relação a se modernizar, a Igreja está aberta à modernização, a seguir esses anseios que a população tem, como a gente falou na matéria sobre aborto, sobre homossexualidade, casamento gay. A Igreja Católica, ela pretende se modernizar ou não? Uma coisa que é fato é que a igreja está inserida na história, e isso nós não podemos fugir, né? Embora ela não se submeta aos eventos e movimentos do tempo, porque precisa estar voltada para a sua missão, que é conduzir os fiéis em direção à vida eterna, né? Então, se não podemos fugir deste dado que é a história, a igreja precisa de fato acompanhar o desenvolvimento histórico, né? Então, o Concílio Vaticano II, como já foi lembrado aqui pelos nossos colegas da mesa, dá muitas respostas ao tempo, ao nosso tempo. Porém, muitas coisas que estão no Concílio Vaticano II, nos documentos do Concílio, não ainda foram colocadas em prática, não foram traduzidas em ações, né? Então, tudo isso são respostas. Então, a igreja está, sim, disposta a acompanhar os movimentos. Isso não significa que a igreja vai ceder a algumas propostas que não correspondem à proposta do Evangelho, não corresponde à proposta do ser humano em si, né? O que não corresponde à proposta do ser humano? Então, muita coisa a gente poderia olhar a proposta do casamento gay, né? O casamento gay foge da proposta da palavra de Deus, da estrutura humana, no sentido de que a família, o que chamam-se de tradicional família, o pai, a mãe e as crianças, então isso é a proposta de Deus, né? Deus nos criou homem e mulher. Agora, isso não significa que a igreja não acolha as pessoas homossexuais. A igreja acolhe, ama e cuida, né? Mas a igreja não pode aceitar ou tolerar as práticas homossexuais. Então, isso em todos os âmbitos, né? Então, só um exemplo. Mas também há outras coisas que poderiam ser citadas, embora a igreja precisa estar sempre voltada e a igreja precisa de uma devida prudência em pensar os assuntos. O mundo, nós vivemos, os bispos do Brasil apontaram uma mudança de época. O que antigamente nós chamávamos de época de mudanças isoladas, hoje nós devemos chamar de mudança de época. A época toda está em mudança. As mudanças alcançam todos os âmbitos da sociedade, todas as esferas da sociedade. Então a igreja precisa de uma prudência, de olhar isso com o tempo. Tudo muda muito rápido e nós precisamos olhar com prudência, com o coração na palavra de Deus.
Professor Alberto da Silva Moreira, o diácono Vitor Simão dos Santos Freitas, disse que algumas mudanças não correspondem à proposta humana. A ordenação de mulheres já seria um fato que corresponderia ao próprio anseio humano? Perfeitamente. Eu acho que essa é uma das questões que estão na pauta. Se tem algo que é epocal, que marcou, como disse o diácono, essa mudança de época é a irrupção da consciência da mulher como ser humano, quer dizer, em igualdade de condições com o homem. A nossa cultura ainda é patriarcal, é machista, e a igreja está permeada dessa cultura. As grandes religiões, elas todas nasceram em sociedades agrárias, elas ainda estão cheias, encharcadas da mentalidade de épocas e culturas, sociedades antigas, que estão incrustadas na sua teologia, na sua visão de mundo. E a questão do sacerdócio da mulher não é só uma questão de adaptar-se. Eu também não advogo, não defendo que a igreja deva se adaptar a todo modismo que aparece. Mas o Concílio Vaticano II falava de algo que eram chamados sinais dos tempos. Ou seja, a noção teológica de que Deus nos desafia, nos fala e nos questiona através dos sinais dos tempos. E que a igreja deve estar na ausculta desses sinais, senão ela é má discípula, ela é desobediente. Porque Deus também fala através da história. E se fala, essa consciência da mulher hoje é uma revolução na história da humanidade. E a outra é a questão do meio ambiente. Nosso mundo é um mundo carente de lideranças espirituais. A nossa crise não é só uma crise econômica, é uma crise moral, mas também espiritual. Vejam vocês, fundadores de religião que depois de 2 décadas são completamente ridicularizados no nosso país pelos impérios midiáticos e financeiros que construíram. Quer dizer, há uma crise da própria religião que se mistura ou se confundiu, sempre esteve misturado, não é que é novo, mas se confunde hoje com negócio, com enriquecimento, da religião se faz tudo. Então, eu vejo nessa eleição desse Papa uma chance para que a Igreja Católica contribua, junto com outras religiões, para a solução dos grandes problemas da humanidade. Na verdade, não é a Igreja Católica que é importante. Importante é a vida da humanidade, é o futuro do nosso planeta que está indo à breca e para a qual nós também estamos contribuindo. Então, ter a exata dimensão de que a questão não é uma questiúncula dentro da Igreja Católica, se pode entrar mulher, se não pode. A questão é, se a igreja não assume esses desafios, ela vai contribuir para o agravamento dos grandes problemas que colocam de fato em risco o futuro da humanidade. Os pobres em primeiro lugar, o meio ambiente, não é? E com a questão ambiental, todos nós. E a Igreja Católica e todas as religiões são chamadas a se aproximarem e a darem uma contribuição séria, não só de perfunctórios, não só de aparência, mas realmente uma contribuição séria. E isso tem a ver com a credibilidade, a liderança espiritual. Alguém que chega e tem densidade moral, credibilidade espiritual para dizer, gente, não é por aqui que nós devemos andar, devemos mudar nossos rumos. Historiador Eduardo Guzmão, outros 2 anseios da população em relação ao aborto e o uso da pílula anticoncepcionais que não são admitidos pela Igreja Católica. Isso demonstra ainda que a Igreja ela não aceita que a mulher tenha poder sobre os seus anseios, sobre as suas vontades? Sim, são 2 tópicos, né? Uma questão da mulher, a Igreja continua bastante fechada em relação à questão feminina e, a meu ver, não se trata da questão da ordenação em si, né, de virar uma sacerdotisa, né, mas uma série de questões que eliminam a mulher. Eu lembro muito do papel, da função das religiosas na igreja, que tem feito tanto em termos missionários, em termos pastorais, e ainda são uma espécie de segunda classe, né, dentro da própria igreja. Eu creio até, a visão pastoral do Francisco, que eu lembrava, eu creio que poderia começar por isso, quer dizer, uma missionária que está lá no meio dos índios ou numa situação de difícil acesso, de repente ela começa a celebrar os sacramentos, quem sabe a Eucaristia, não depender tanto do padre ir. Eu acho que isso é uma visão pastoral. Talvez não precisasse de grandes revoluções, mas a coisa lentamente.
vai andando, né? Essa questão da mulher chegou a impedir, em certo sentido, certas comissões de diálogo ecumênico que haviam no Vaticano, quando os anglicanos oficializaram, João Paulo II já começou a rejeitar algumas propostas, depois Bento XVI fechou essa porta. O Papa Francisco já tentou retomar, pelo menos com os ortodoxos, quando o patriarca de Constantinopla esteve, né, orando com ele ali junto a São Pedro. Então, acho que a questão da pílula, a questão da camisinha, às vezes para as pessoas parece muito simples, para a igreja não é, porque isso, na verdade, é um sinal de toda uma visão de sexualidade, de corpo, de disciplina, e isso, não sei se precisa mudar. A igreja talvez tenha que rever a partir dessa demanda, rever algumas posições, a partir dessa demanda que o mundo pede, né? Assim, em relação à proposta que se entende que seja do Evangelho. Então, há bispos, aqui no Brasil inclusive, que já falaram, não, de repente é melhor usar uma camisinha do que deixar proliferar AIDS e outros, né, problemas de planejamento familiar. Isso tenha emergido localmente, talvez pressione lá a Igreja de Roma. Mas eu acho que, para a gente, às vezes é usar ou não usar, uma pílula ou a questão do preservativo. Mas para a igreja isso tem séculos de doutrina acumulada, de visão de família, de sexualidade, e eu acho que isso a igreja não vai mexer tão cedo, até porque se entende, como o diácono colocou, que isso está inspirado na palavra de Deus, né? Agora são 7h58, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Há um pequeno espaço apenas para as nossas considerações finais. Agradecemos a presença do diácono Vitor Simão dos Santos Freitas, que representou aqui a Arquidiocese de Goiânia. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado Gil, Karine, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e poder situar um pouco os nossos fiéis da visão que devemos ter da igreja, né? Eu gostaria apenas de lembrar que os sinais que o Papa Francisco tem nos apresentado de humildade, que possa ser bem interpretado, que seja visto como um homem autêntico. Então, se corre um risco de um certo modismo agora, a partir das posturas, das quebras de protocolo do Santo Padre, mas que isso não se torne um modismo, porque pode perder a autenticidade do gesto dele, que é próprio do cardeal Bergoglio, né? Então, que a gente possa olhar com muito carinho e também um incentivo, uma motivação para viver bem essa Semana Santa, celebrarmos bem a Santa Páscoa, acolhendo os mistérios e as graças que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Obrigado. Obrigada também ao professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás, Alberto da Silva Moreira. Bom dia. Bom dia, eu agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Eu também desejo que esse Papa mude diversas coisas, que ele convoque um sínodo dos bispos, que ele abra a igreja ao mundo, abra a igreja às vozes que sofrem dentro dela, que ele acolha os homossexuais, que respeite a liberdade sexual das pessoas, que acolha as mulheres, que elas possam ter as mesmas chances de tornarem também sacerdotisas dentro da igreja, que ele assuma de peito aberto a causa ambiental, que ele se torne um profeta, porque nós temos muitos burocratas, mas poucos profetas. Então esse é o sonho que eu tenho a esse respeito, e que ele assuma também a causa dos pobres e da justiça no mundo. E ele tem as melhores condições para fazê-lo. Professor, muito obrigado também por ser um ouvinte assíduo do Mundo em Sua Casa, viu? Há muitos anos. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado também ao historiador Eduardo Guzmão, que é doutor em História e mestre em Ciências da Religião. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, e eu não posso deixar de convidá-los. Quem quiser saber um pouco mais da história da igreja, do mundo da religião, lá na PUC nós temos o curso de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências da Religião. Deixar aqui nossa propaganda, mas também um convite para comparecer aos nossos eventos, a congressos que produzimos esse ano. E nossa equipe está lá, de professores, estará de braços abertos para recebê-los e informar qualquer coisa, qualquer dúvida. Estamos lá.
Obrigada, bom dia. 8h01 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Antônio Correia e Ione Chagas. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.